Então, gente, gravando aí, vamos lá. Vamos criar um novo projeto, que esse projeto agora, a gente vai montar um formulário. Então, File, New Project, Java Ent, JavaFX, aula 7. Lá no diretório, sapiens.igbd. Criei a aula 7 agora. Estou deletando os comentários só para deixar meu código um pouco mais limpo. Rapidão. Configurar minha aplicação. Então, lá no dia da prova, gente, o pessoal está preocupado já com a prova aí. Não esqueça de compilar a sua aplicação aqui, né? Mudando o run, mudando libraries. Aula 7. Aula 7. O run adicionando module path. Ok. Já dou um extends. Application. Dou um launch args. E nada se cria, tudo se copia. Um start. Eita, que encheu um bocado de coisa aqui, mas vamos apagar tudo. Deleta, 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 deleta. Tá aí, gente, nossa aula 7 já configurado, com o mínimo possível. Nossa aula vai se chamar CRUD. Eu vou executar aqui minha aula 7 só para ver o que vai dar. Essa aqui é a nossa estrutura inicial da aula 7, tá? Tá aí a nossa aula 7. CRUD, vamos deixar vocês chegarem aí. Muita coisa. A aula de agora a gente vai trabalhar com Table View. É uma visão de tabela, como se fosse lá no Excel, tá? Mas quando a gente fala em tabela, a gente precisa referenciar a tabela, quer dizer, a informação que a gente vai estar trabalhando. Eu vou criar aqui um carinha chamado produto. Vou criar aqui uma nova classe chamada produto. Tá? E o que o produto vai ter? Vai representar o que seria um produto. Vai representar. O que o produto tem? Tem código. Private int código. Tem nome. Tem valor, preço, que você achar melhor. Tem
quantidade. Tá? Então tenho esses tipos de informações. Poderia colocar mais. Eu vou criar um construtor. Você já tem o conceito de construtor? É um método que é executado assim que uma classe é instanciada. Um construtor padrão, que toda classe tem, é o construtor com os parâmetros vazios. Outro construtor que eu quero criar aqui é passando um estado inicial. Então vamos lá. Print código, string nome, double valor, int quantidade. Professor, é o mesmo nome dos atributos? Sim, é o mesmo nome. Mas eu estou inicializando cada um desses atributos com o que eu estou passando aqui pelo construtor. Então, para inicializar este atributo, this.código, eu utilizo esse parâmetro. Perfeito. Já inicializei. Agora, gente, quando a gente falar em classe que define dado, a gente precisa definir os getters e setters deles. Geralmente tem nos refactors. Eu descobri hoje o refactor do NetBeans, está aqui, né? Refactor Encapsulate Fields, que é encapsular os atributos da minha classe, seleciono todos e dou um OK. O que é que ele fez? Para cada um desses arquivos privados, atributos privados, ele criou um get e um set. Então tenho para o código, eu tenho um get código e o set código. Para o nome, eu tenho um get nome e o set nome. Para o valor, eu tenho um get valor e o set valor. Já não tem propriedade nenhuma. Não. Sacanagem, né? É muito legal trabalhar com C# por causa disso também, né? Inclusive as expressões lambdas, as tuplas, então a linguagem está bem mais evoluída que o Java atualmente, a linguagem em si. Tá. Ela está incorporando bastante coisa das linguagens funcionais. Então tá aí, gente. O produto, né, é algo que tem código, nome, valor e quantidade, né? Código, nome, valor e quantidade são os atributos. E para cada um deles eu tenho um get código, get nome, get quantidade, get valor, assim como tem um set código, set nome, set quantidade, set valor. Aqui está a minha classe produto. O que nós criamos aqui nesse exato momento? Nós criamos uma classe que representa um produto. O pessoal que está tendo orientação objeto já deve estar fazendo isso. Uma classe que representa uma pessoa, uma classe que representa uma venda, uma classe que representa né? Tem várias. Então a gente criou uma classe que representa produto. Juntamente com as classes que representam produto, seria interessante criar uma classe onde me daria acesso a essas listas desses produtos, tá? Então aqui na aula 7, eu vou criar uma nova classe chamada, um nome que eu gosto de trabalhar, que isso aí eu até tirei lá do C#, como eu faço, é um carinha chamado Data Contest. O Data Contest é onde eu vou criar todos os acessos a todos os meus dados. Então, o primeiro dado que eu preciso, por enquanto só definir produto, tá? Vou criar então um tipo de lista observável do tipo produto.
e eu vou dar o nome dele de produtos. Então, eu acabei de criar lá no meu Data Contest um carinha chamado produto. Gente, se eu poderia fazer alguma coisa do tipo aqui também, ó, criar, adicionar nova classe chamado pessoa, né? Aí essa pessoa fica bem legal você trabalhar assim. Eu vou fazer até criar uma outra classe chamada private int ID da pessoa, private string nome, o ID tem que ser minúsculo, desculpa, private string CPF, private string e-mail, private string e-mail, telefone. Tá? Eu estou criando aqui a classe pessoa. Isso aqui o pessoal de orientação de objetos já está cansado de fazer isso. Cria o construtor. Não, eu estou criando outra classe. Não necessariamente. Eu só para mostrar que vira depois que a gente faz isso, aí cria uma produção em massa. Eu crio uma classe e vou lá no Data Contest e referencio ela. Então, assim como cria um produto, olha, eu criei um produto, a classe produto, e referenciei aquilo no meu Data Contest, criando um objeto chamado produtos, tá? Só botar. Nosso projeto, gente, eu só vou trabalhar com produtos, tá? Eu só estou mostrando para vocês que é muito fácil criar uma outra classe, tá? A gente só vai trabalhar com produto mesmo. Qual a diferença de uma lista e uma lista observável? Observável, ela notifica o cara que pertence a ela. Tá? Pessoal, esse é um modelo de desenvolvimento do Java. A classe você tem os atributos e as propriedades. Tem os campos, fields, né? E tem na orientação do objeto, quando você define uma classe, tem os atributos da classe, que seriam esse carinha aqui, né? Os atributos. E você tem os métodos que acessam os atributos. No caso do Java, esses métodos que acessam os atributos, a gente chama de getters and setters. São os getters para buscar os dados do atributo e os setters para atribuir os valores do atributo. Em outras plataformas, você tem um carinha chamado atributos e propriedades, que é mais fácil o conceito. Mas aqui no Java, os atributos, os fields que chamam, e eu tenho os getters e setters desse field. É meio que obrigatório. Você tem que fazer, toda classe que eu defini, eu tenho que criar os atributos como privado, e depois, para cada atributo, por exemplo, não tem um atributo ID? Então tem que criar um método público chamado, retornando o mesmo tipo do atributo ID, chamado getID. Obrigatoriamente tem que ter um get na frente e o nome do campo do lado, onde vou retornar o ID. Então o getID, ele me retorna o ID. Assim como eu criei um mecanismo de fazer o getID para buscar o ID, eu também posso criar um mecanismo para fazer buscar o nome. Só que quando falo o nome, ele tem que retornar uma string. String get nome. Aí return nome. Assim como fiz para o get nome, agora eu tenho que fazer para os outros também. Public string get CPF. Return CPF. Aí agora eu vou fazer. Qual o próximo que tem? Public string get e-mail.
E eu vou retornar o quê? O e-mail. Isso é padrão do Java, tá? E falta ainda mais um. Public string get telefone return telefone. Gente, isso aqui é padrão. Assim como eu fiz o get para cada um dos atributos, eu sou obrigado também a fazer o set. O set é um método que me permite atribuir um valor ao atributo. Se eu estou trabalhando com o atributo ID, aí eu tenho um get ID, onde me retorna o ID. E eu tenho também um carinha chamado public void, não retorna nada, né? Set ID, onde eu passo com um parâmetro um valor. Aí você fala ID recebe value. Então, para o ID, eu criei tanto um get ID quanto um set ID. Para o nome, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho um get nome, agora eu vou fazer o set nome. Public void set nome. Nome recebe value. Só faltou botar aqui um string value, tá? Então tem que fazer o get e o set para todo mundo. Get CPF. Olha que legal. É um trabalhozinho, tá? E por último, tá aí. Eu criei o set, o get e o set para todo mundo. Mas, esqueci o nome, mas olha, gente, pessoal, olha aqui uma coisa que acontece. Eu não digitei isso tudo manualmente, né? Eu não precisava ter digitado. Toda plataforma, gente, toda plataforma, eu fiz isso na mão. Toda plataforma, ele permite fazer um comandozinho, por exemplo, aqui depende de cada plataforma. Aqui no NetBeans é um cara chamado refactor, refatorar. Refactor, aí tem aqui embaixo chamado encapsulate fields. Que encapsulate fields nada mais é do que criar os gets e setters para cada um dos atributos. Encapsulate field, e ele fala quais são os campos: ID, nome, CPF, e-mail, telefone. Eu posso criar para cada um. Eu quero criar o get de todo mundo, quero criar o set de todo mundo. Eu posso selecionar todos, posso selecionar nenhum e assim por diante. Se eu selecionar todos, eu refactor. Aquilo que eu desenhei, que eu digitei tudo na mão, olha aqui. Ele criou automático. Dá um Ctrl Z, professor, rapidinho, que vai ficar mais fácil. Dá Alt Insert. Alt. Deixa eu achar o insert aqui. Eu não tenho insert aqui. Tem não? Então clica no segundo botão. Ah? Botão direito. Insert. Aí, ó, acertou. A getter and setters. Também. Seu comentário. Boa. Não sei quem estava falando comigo agorinha, que ele estava vendo o IntelliJ.
Gente, o pessoal que trabalha com Java pesado, eles preferem 1000 vezes o IntelliJ, tá? Então, é a plataforma de desenvolvimento Java, IntelliJ. Então, o NetBeans é como é o que nós temos na faculdade e nós estamos trabalhando com isso. Bem, gente. Pessoal, eu acabei de criar o pessoa.java. Tudo isso para mostrar. Se eu quiser agora criar uma lista de pessoas, eu só faço isso, ó. Pessoas nada mais é do que uma lista de pessoa. É lógico que agora eu preciso definir o construtor. Aí, produtos, recebe, new. Gente, FX Collections. Como é? FX Collections. Se eu tirar esse N, funciona. Agora sim. Observable. Observable aí, lixo, porque não está dando certo. Então, gente, digitei errado antes, então vamos lá. Pessoas, também preciso inicializar pessoas, recebe fx collections ponto observável list. Se eu colocar observável, funciona, né? Pronto. Hã? É porque esse FX Collection, Observable Array List, deve ser um método que já traz o objeto pronto. Não precisa do new. Já me traz a lista completa. Né? A priori, o pessoal o pessoal do orientação objeto pensa em fazer o seguinte: new só que acontece, esse observable list é um tipo abstrato, eu não posso instanciar ele. Então, por isso, existe uma classe chamada FX Collection, que ele já definiu um método para você, onde ele retorna aquela lista pronta para ser utilizada. Eu acho que porque ele é estático. É estático. Tá? É um estático que retorna isso. Ele deve implementar um padrão chamado singleton. Ele deve tornar um padrão chamado singleton, tá? Agora, gente, voltando aqui, quais são os dados que tem produtos, quais são os dados que tem pessoas? Lógico que a gente poderia montar um banco de dados aqui agora. Não vou montar esse banco de dados agora porque não é o caso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carinha chamado produtos seed. Esse método chamado seed, gente, ou produto seed ou seed produtos, né?
Ele é apenas para inicializar apenas para inicializar os dados dentro de uma tabela, dentro dessa minha lista, né? Então, produtos.add, aí eu vou criar um produto. Eu posso criar ele fora, mas posso dar um carinha chamado new produto. Aí, código recebe 1. Aí, que mais? Nome recebe. Eu posso fazer isso aqui também. Eu estou fazendo viagem, né? Nome recebe a notebook. Eu posso fazer isso aqui, tá, gente? Ou eu posso criar aqui direto. Passando parâmetro 1, passando parâmetro notebook, passando parâmetro o valor dele, R$ 1.800, passando por parâmetro a quantidade que eu tenho dele de estoque. Então, acabei de criar um produto, new produto, com essas informações, com esse código, com esse nome, com esse valor e com essa quantidade, e eu adicionei a lista de produtos. Eu vou fazer isso mais umas vezes. Produto código 2, produto código 3, produto código 4, produto código 5, 6, 800, 100, 2.500, 1.200. Aqui tem quantidade 5, 9, 5, 1, 0, 2. Aqui é uma TV LCD. Aqui é um smartphone. Esse aqui é um tablet. Aqui é uma impressora. E aqui é um no-break. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Esse método chamado produto seeds, ele nada mais serve para inicializar com os campos fakes, né, com os dados fakes, essa minha tabela de produtos. E o número da direita quer dizer o quê? O número da direita quer dizer a quantidade de itens. Quantidade de itens. Tá, gente? Acabei de criar então aí o produto. Eu poderia fazer também um pessoa seed, só que eu não vou fazer isso agora, né? Eu poderia fazer aqui. Opa! Ainda bem que eu trouxe o cabo. Eu poderia fazer aqui um public void pessoa seed, onde ele iniciaria a tabela pessoas, tá? Isso aqui, gente, são dados fakes. Não está conectado com os dados fake. Depois a gente teria que fazer isso de uma maneira que armazenasse no banco de dados. A gente vai fazer isso ainda, tá? A gente está montando aqui como se fosse uma tabela. Então nós temos nossa aula 7, nós temos dois objetos, duas classes definidas, pessoa e produto, e nós temos o data context, que tem a lista de produtos e que tem a lista de pessoas. E inicializa as duas listas e, se quiser, popula as duas listas. Perfeito. Agora, aqui no aula 7, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus dados, né? Inicializando
os dados. Então vamos lá, data contest, dados, recebe, vou botar aqui DB, então, vou botar o nome até de DB, né? Recebe new data contest e DB ponto produto seed. É botar um P minúsculo aqui porque no Java é diferente, tá? Só para seguir o mesmo padrão. Produto seed e tem que ser início, o início minúsculo, tá? Então, lá no meu aula 7 já acabei de inicializar os dados. Agora eu preciso criar a tabela. No caso, table view. Eita. Vamos lá, passo a passo. Gente, vamos lá. Eu criei aqui as colunas. Código column, nome column, valor column, quantidade column. Cada um referenciando o seu respectivo nome naquele meu objeto, né? Perfeito. Após isso, eu criei um outro objeto chamado table view, baseado no produto. E eu chamei ele de tabela. Logo após, o que é que nós fizemos? Eu defini que os itens, que os dados da minha tabela vão vir do meu DB Produtos. Quem é o DB Produtos mesmo? Olha lá em cima, gente, o DB, ó. Eu criei um carinha chamado Data Contest, chamaram o DB, recebe new Data Contest. Olha o que a gente acabou de criar aqui, o Data Contest. Não, o Data Contest é que tem as minhas duas listas, produtos e pessoas, tá? Só que minha tabela está vazia, não está buscando banco de dados. Então eu fiz um método chamado DB Produto Seed só para popular aquela minha lista de produtos. Mas populando a lista de produtos, a partir de agora eu tenho um DB Produtos funcionando com aqueles produtos que eu acabei de adicionar. Agora, criei a tabela, defini quais são os dados, agora preciso adicionar as colunas. Então tabela, get columns, e vou adicionar todas as colunas que eu criei. Código, column, nome, column, valor, column e quantidade, column. Então minha tabela acabou de funcionar, né? A minha tabela está criada. Agora eu só preciso adicionar esse campinho, essa tabela, que é um table view, no meu layout. E rodar a nossa aplicação para ver como é que funciona. Então criou aqui a nossa tabela com os campos que estão provenientes de um banco de dados. Eu posso ordenar, já vem tudo isso pronto aqui, já o table view, né? Eu posso trocar, posso colocar a quantidade aqui, o campo para o outro lado. E eu posso isso que eu fiz agora, gente, eu poderia colocar dentro de um método. Não se lembra em aulas anteriores que eu coloquei o método só para criar uma tabela? Eu posso criar um get table. Aí eu passo o observable list baseado em produtos, ele cria automático essa tabela. Eu posso automatizar essa criação, tá? Assim como criei uma tabela de produtos, eu poderia estar criando uma tabela de pessoas também aqui dentro. Só que eu teria que criar uma outra table view, uma outra table column só para as pessoas e adicionar aí. Querem que eu faça de pessoas também? Vamos fazer? Nós temos tempo ainda, né? Ninguém está contando. Então, pessoa, para ficar legalzinho, tá, gente? Só vou fazer o seguinte aqui.
Eu vou apenas criar o construtor de pessoa que eu não criei, tá, gente? Lá vai eu, int ID, string nome, string CPF, string e-mail, string telefone. Aí, this.id recebe ID, this.nome recebe nome, this.cpf recebe CPF, this.email recebe e-mail, this.telefone recebe o telefone. Tá? É que eu esqueci, de, como é que chama? De criar esse construtor aí. Boa, tava com erro aqui, agora o erro foi pro beleléu. Se eu tenho um produto pessoa, agora eu vou dar um data contest. O data contest eu vou dar um... então vamos lá. Pessoas.add new pessoa. Aí eu vou parar com parâmetro 1, Lilo Yod. Qual é o outro? 175, vírgula. Depois do e-mail, né? E depois telefone. Então, acabei de criar uma pessoa, vou criar outra pessoa, vou criar outras pessoas aqui, ó, várias pessoas, 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, Lilo Yod, Sara, Matheus, Lirna, Zahara, vou criar mais um aqui ainda. Então tá aqui, acabei de fazer o seed de pessoas. Aí lá na aula 7, assim como dei um produto seed, eu vou criar um db.pessoaseed. Gente, eu não criei aqui o table view, aqui é o table view de produtos. Agora tem que fazer o table view de pessoas. Aí, pessoa ID, pessoa nome, pessoa e-mail, CPF, aí eu vou criar pessoa e-mail. Ainda falta ainda pessoa telefone. Então criei essas colunas. Agora vamos lá. ID, nome, CPF, e-mail, telefone. Todos eles são string.
O nome 100, o CPF 150, 100, o e-mail 150 e o telefone 100. É o tamanho aqui que eu fiz. Agora tem que copiar para cá. É o famoso. Gente, tem como automatizar isso aqui, gente. Você pode criar um método que percorre todas as classes e faz isso dinamicamente. Fica bem legal. Tá? Então agora eu vou criar uma tabela pessoa passeada em pessoa. Tabela pessoa, tabela pessoa. Eu vou adicionar como padrão do item pessoas, eu vou adicionar quais colunas? Pessoa de column, pessoa nome column, pessoa CPF column, pessoa e-mail column e pessoa telefone column. Qual foi o erro aqui? Ah, tá. Desculpa, gente. É que as colunas têm que ser baseadas no objeto, tá? Agora sim. Eu acabei de adicionar a tabela de pessoas. Agora eu vou adicionar no meu layout a tabela pessoa também. Agora eu tenho as duas tabelas no meu sistema. Lógico que eu só modifiquei o ID e o nome, não modifiquei o resto, né? Mas se eu mudar lá no banco de dados, ele vai trazer. Então, gente, olha, veja como ficou fácil eu criar tabelas e adicionar no meu layout. Tudo isso fazendo programativamente, sei lá como é que escreve, né? Como se fala, programaticamente, sei lá. Tudo isso na mão, tá? Fez uma vez, é fácil fazer a segunda. O problema é fazer a primeira. Ok? Você vai fazer treinação. Vou criar. Aí, boa. Vamos fazer a terceira? Não. Mas o que é que eu preciso para fazer a terceira tabela? Primeiro, eu preciso definir qual informação é. Eu posso criar uma classe chamada aluno. Né? Aluno. Tem que ser no singular. Então, vou lá, nova Java classe chamado aluno. O aluno, gente, eu defino todas as características do aluno. Nome, matrícula, CPF, curso, etc, etc. Eu acabei de criar o aluno aqui. Depois que eu criei o aluno, o que que eu fiz? O que que eu faço? Eu crio um observation list baseado em aluno. E o nome dele vai ser alunos. Depois eu faço eu inicializo minha lista, faço meu seed se for o caso. Já fiz então minha tabela de aluno, já fiz a minha coleção de alunos
E agora só preciso fazer minha tabela alunos. Hã? A gente vai fazer tudo aqui no Data Contest. A gente vai implementar tudo lá no Data Contest. Aqui no aula 7 a gente vai mudar mais nada. Eu só vou mudar no Data Contest, para ele refletir lá na tabela. Gente, legal. Eu montei essa interface sem trabalhar com banco de dados. Vai chegar um belo dia que a gente vai... como é que eu faço para efetivamente trabalhar com banco de dados? Eu só preciso mudar no Data Contest. O cara aqui do aula 7 nem vai saber que ele está acessando dados. Nem vai saber. Vai ser automático. Só que a gente tem que preparar o Data Contest para isso. Isso é uma outra aula com mais cuidado, com mais calma. Mas o importante é que agora nós criamos uma lista com esses produtos, tudo bonitinho. Na próxima aula a gente vai mostrar como insere e como exclui e como edita esses produtos. Usando fake ainda. Depois, gente, a interface, o legal é o seguinte, a gente vai mudar a interface. A gente vai criar uma interfacezinha aqui meia tosca, né? Mas, para mudar para banco de dados, você não muda a interface. O legal é isso, a interface continua a mesma coisa. Você vai mudar apenas os métodos que acessam os dados. Fica bem modular mesmo. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima.